crendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É bom estar aqui, é maravilhoso poder compartilhar a palavra do Senhor nesta noite, né? Ele que nos ajuda, né? Ele que nos capacita, né? Dia a dia, nós podemos confiar no Senhor, porque de fato e de verdade, Ele nos ajuda, Ele nos guia, Ele nos mantém de pé, porque de nós mesmos, eu falo por mim, não sei vocês, né? Eu não teria nenhuma condição de estar aqui, mas eu posso dizer, em verdade, que o meu Deus tem sido gracioso para comigo e tem me sustentado. Amém? Ele tem sustentado você também? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João, o Evangelho. João, eu quero que você deixe aberto aí no capítulo, a partir do versículo 43, tá certo? Mas eu vou ler o anterior aqui, uns versículos anteriores, para nós compreendermos o que estava acontecendo, certo? Evangelho de João, capítulo 1, 43, mas eu vou ler aqui a partir do 39, do 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Essa é o cerne da mensagem de João. Revelar que Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Quando nós chegamos aqui, a partir do versículo 43, né? Nós não podemos deixar de falar que João Batista estava pregando e todas as cidades, as circunvizinhanças, vinham ali para ouvirem a mensagem, se arrependerem dos seus pecados e serem batizados, porque a mensagem de arrependimento de João Batista impactava as pessoas e elas, de fato, se rendiam diante de Deus e eram ali batizadas por João. Então, vejam, irmãos, quando a gente lê o texto aqui seguinte, a gente percebe como é que os discípulos de João, eles de imediato, eles já começam a seguir a Jesus quando João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque anteriormente, João já tinha feito esse caminho. Ele mesmo declara que a profecia de Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, estava sendo aplicada ali. A ele como profeta que viria para mostrar o caminho pelo qual as pessoas iriam seguir ao Messias. Então os dois discípulos começam a seguir a Jesus quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O 40 diz assim, para nós chegarmos mais um pouco à frente. Era André, o irmão de João, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João,
e seguido a Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vejam, irmãos, Jesus estava cumprindo todas as expectativas relacionadas a ele, porque ele era o Messias esperado. Israel esperava o Cristo, o Filho de Deus, e nós percebemos aqui que Jesus estava fazendo o recrutamento dos discípulos. Para que ele estava fazendo o recrutamento dos discípulos? Porque ele iria treinar esses homens para que esses homens mudassem a história de Israel. Então, é interessante quando os dois discípulos começam a sair, que eles ouvem a mensagem de João Batista, eles se convertem com a mensagem de João. Eles vão até Jesus e é interessante que André vai até Pedro. André leva Pedro até Jesus. Diz o texto que André era irmão de Pedro, né? Então, quando Jesus vê Pedro, Jesus diz: tu és Pedro, tu és Cefas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí, quando Jesus vai para a Galiléia, Jesus encontra Filipe. É um momento assim, inusitado. Jesus diz: segue-me. Aí a gente percebe o quanto que a mensagem do Evangelho já havia impactado aqueles homens, aqueles discípulos que estavam agora reconhecendo que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador, que ele viria para libertar Israel da opressão, não só da opressão dos romanos, mas como também de todas as nações que também oprimiam a Israel. E aí, quando Filipe chega, nós vemos aqui, quando Filipe chega diante de Jesus, que Jesus diz: vem, segue-me. Logo Filipe sai para ir chamar Natanael e chamar ali o seu amigo. Vejam, a mensagem impactou a Filipe e Filipe também vai pregar para Natanael. É interessante, meus irmãos, que às vezes a gente não se percebe que assim, as pessoas muitas vezes ficam inibidas, ficam recuadas, não conseguem às vezes falar da palavra, falar do Evangelho, mas por mais que a pessoa seja tímida, por mais que a pessoa seja inibida,
vida, que às vezes até tem vergonha de pregar o evangelho, convide pessoas para virem à casa de Deus, porque aqui a mensagem está sendo pregada, a mensagem é pregada. Então, se você tem alguma dificuldade, você também pode orar, pode pedir a Deus para que o Senhor trabalhe na sua vida, porque Deus quer que você, como discípulo dele, você leve outras pessoas para ele. Você pregue a palavra de Deus para que as vidas cheguem ao conhecimento da verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Então, Cristo veio revelar o Pai, porque ele é o Filho de Deus. Aí vejam só, quando Filipe vai até Natanael, Filipe diz assim: Natanael, achamos aquele de quem escreveu Moisés e os profetas. Ora, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 15 e 18, que Deus iria levantar um profeta semelhante a Moisés. E Deus iria colocar suas palavras na boca dele e Israel e o povo iriam ouvir a mensagem através dele. Quando Filipe chega para Natanael falando isso, Natanael, achamos o Messias, aquele de quem escreveu Moisés na Torá, de quem escreveu Jeremias, quem escreveu Isaías, os profetas escreveram acerca dele. Achamos o Messias esperado de Israel, nós achamos o Salvador. Natanael diz assim, quando Filipe diz Jesus de Nazaré, aí jogou um balde de água fria nele. Ele não conseguiu compreender que estava ali verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus. Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que era passaria a existir. Nada do que foi feito se fez. Porque tudo foi feito por meio dele. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ou melhor, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ali em Betânia, que Jesus chega para Marta e fala assim: Marta, tu crê que teu irmão vai ressuscitar? Marta diz: creio, Senhor. Eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Tu crê nisso? Ela diz: creio, que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, vejam só. Quando Filipe chega para Natanael, que fala para ele que Jesus é o Messias, era uma notícia extraordinária, era uma notícia que ele deveria ter assim pulado de alegria. Com certeza, Filipe estava muito feliz, sabendo que ali estava o Messias esperado. A promessa de Deus estava se cumprindo naquele momento. O Cristo tão esperado, o Filho de Deus, estava ali entre eles. Então Natanael diz assim: pode vir, pode de Nazaré, pode sair alguma coisa boa. A gente fica pensando, veja, de onde você veio, de onde você saiu, sabe? Onde você estava quando você veio para o Senhor. Onde eu quero chegar? Olha aqui para mim. Eu saí do inferno. Quando eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu vim das trevas. Eu vim lá do inferno. Sabe quem poderia me resgatar lá do inferno? Ninguém, só Deus. Só Ele tinha esse poder de me tirar de lá, das garras de Satanás.
Você está aqui. Você veio, você está aqui. Quando nós passamos a meditar sobre isso, meus irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão, por sabermos que a nossa vida foi alcançada, que fomos transformados pelo poder de Deus, que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não estamos mais nas garras do pecado, nós fomos libertados. Foi muito poder na nossa vida, meus irmãos. Era muito poder que estava acontecendo ali. As pessoas estavam encharcadas do evangelho, da palavra de Deus. Os homens se prostravam diante de João Batista, naquele lugar ali no Jordão, confessando os seus pecados. Sabe o que significa isso? Menina, é poder demais. É poder demais. Por quê? Porque tem gente que não consegue confessar os seus pecados nem no seu quarto sozinho. Nem no oculto abre a boca para confessar os pecados. Era tanto poder, mas tanto poder, que publicamente as pessoas confessavam os pecados delas. Então, quando Jesus vem, já havia vidas ali sedentas para receber a mensagem, receber o Salvador. E aí, quando Filipe diz: ei, Natanael, o Messias chegou, ele veio, ele está entre nós. Aí Natanael diz: não, de Nazaré, desculpa aí, não pode vir coisa boa. E aí, ele vai seguindo, Jesus vem em direção dele. Aí Jesus diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus assemelha Natanael a Jacó. Eu estudando esse texto aqui, cheguei a essa conclusão. Ele assemelha Natanael a Jacó. Por quê? Porque Jacó era dado às tendas. Gostava de meditar. Gostava de ficar sós com Deus. Tinha um temperamento maleável. Era o queridinho da mamãezinha Rebeca. Era o queridinho dela, né? Gênesis vai falar sobre isso, que Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Porque Esaú era dado à caça, fazia os guisados para o pai dele. E Jacó era o cara das tendas, obediente à mãe, ao pai também. Era obediente. E Jesus diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Tu é o cara. O Natanael. Como assim? Foi uma coisa tão estarrecedora naquele momento. Que Natanael diz assim: mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Mas por que declarações tão profundas? Por quê? Palavras tão profundas. Mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel, porque ninguém poderia ver alguém debaixo da figueira. A figueira cobria a pessoa. A figueira dos tempos de Jesus não é a mesma figueira de hoje.
Era um outro tipo de figueira que cobria a pessoa ali e ninguém conseguiria ver, só Deus poderia ver. Jesus vê Natanael, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E Natanael não estava fazendo nada de errado. Ele estava possivelmente meditando e contemplando nas coisas do Senhor. E aí, Jesus só elogia a Natanael, porque não estava ali para expor os pecados das pessoas. Não. Quem expõe em outras situações, nós vemos isso, mas nessa situação, nós sabemos, abrindo aqui um parêntese, que só quem expõe os nossos pecados, sabe quem é? É o diabo. E outra pessoa que expõe os nossos pecados, mas para gerar arrependimento, é o Espírito de Deus. Ele expõe, mas não é para as pessoas. Ele expõe internamente. Você pecou. Aquilo ali está fora aí das Escrituras. Você fez assim, de errado. Ele expõe para nós mesmos. Dentro de nós mesmos. O Cristo oculto está dentro de nós. Ele sim expõe para que venhamos a nos arrepender, confessar os nossos pecados e sermos perdoados. Então, não era isso que Jesus estava fazendo, mas de fato ele nos conhece. Ele conhecia Natanael, também sabia o que Natanael estava fazendo ali debaixo da figueira. Ele nos conhece. E mesmo assim, ele nos escolheu. Imaginem aí, irmãos. Você foi escolhido. Mesmo Deus te conhecendo. Ou apesar de mim, ele me escolheu. Apesar de mim, ele sabia tudo a meu respeito. E ele me escolheu você, como diz João 15:16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Peça almas que ele dá, peça vidas que ele dá, peça restauração que ele dá, peça renovo, peça graça, peça transformação que ele dá, para que o Pai seja glorificado através dele. Ele dá, porque ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Vejam só, preste muita atenção aqui, que daqui a pouquinho encerra. Sim, daqui a 1 hora, 2 horas, entendeu? Encerra. Vejam só. Quando nós chegamos aqui no texto, né, que eu estou correndo um pouquinho, Jesus diz assim para Natanael: Porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Porque foi uma coisa para Jesus muito pequenininha. Ora, vejam só. Jesus diz assim, coisas maiores do que estas verás. Por quê? Porque eles ainda não tinham visto o cego de nascença ver. Eles não tinham visto ainda. Eles ainda não tinham visto uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue ser curada no meio da rua. Eles não tinham visto ainda. Eles não tinham visto uma outra mulher que há 18 anos o diabo, Satanás, mantinha ela presa. E ela andava encurvada. Eu não sei se era assim, Mas tu já imaginou? Jesus cura ela num dia de sábado. É criticado. Os discípulos estavam ali. Jesus cura um homem hidrópico que estava todo inchado, todo cheio de líquido.
e ele é curado ali. Os discípulos estavam lá e os discípulos viram. O cego de nascença do capítulo 9 de João, os discípulos viram ali aquele feito extraordinário. Muitas pessoas se converteram naquele momento, porque o homem que era cego de nascença passou a ver. Eles ainda não tinham visto o cego Bartimeu, que, de acordo com alguns estudiosos, o pai de Bartimeu era do exército de Roma e tinha desertado e havia ido embora. Quando chegaram para prendê-lo, só estava Bartimeu e os olhos dele foram vazados como punição pelo pecado do pai, pelo que o pai havia feito. E quando Bartimeu chega ali diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Então ele via. Mas isso os discípulos ainda não tinham visto. Eles não tinham visto naquela tempestade o barco ali já sucumbindo pelas ondas bravias no meio do mar. E de longe eles veem Jesus andando sobre as águas. Eles não tinham visto isso aí. E aí Jesus diz assim: olha, coisas maiores do que estas verás. Mas nenhuma dessas coisas supera aquilo que Jesus vai dizer para Natanael. Vejam só. Jesus traz aqui porque ele ele lia a Bíblia, ele lia a Torá. Ele lia a Torá, que era a Bíblia que existia na época. E aí Jesus diz assim: olha, coisas maiores do que estas verás. Tu vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe por quê? Porque Jacó tinha tido um sonho. Gênesis 28, versículo 10, vai narrar ali. Jacó, quando sai de casa, né? Todo aquele contexto de ruptura, de sofrimento. Jacó pega uma pedra e coloca ali como travesseiro e adormece, com certeza triste, angustiado. E Jacó tem um sonho e vê uma escada e os anjos subindo e descendo. E Deus fala para ele: olha, a terra em que tu estás deitado eu vou te dar, a tua descendência, assim como eu prometi a Abraão e a Isaque. Eu vou cumprir e vou te dar esta terra. E tu vai voltar para cá. Tudo isso aqui, Deus estava ratificando a promessa que havia feito a Abraão e a Isaque, aos patriarcas, ao avô e ao pai de Jacó. E os anjos subindo e descendo. Quando Jacó acorda do sono, aí Jacó diz assim: Deus está neste lugar. Eu não sabia. Ele está neste lugar e eu não sabia. Vejam, Deus estava no topo. Quando Jesus fala aqui para Natanael, coisas maiores do que estas, tu verás o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é porque a promessa, o sonho de Jacó era o sonho de Deus para a humanidade. E quem era o sonho de Deus? Qual o cumprimento do sonho de Deus para a humanidade? O Messias, Jesus, ele estava ali. O que Jesus estava dizendo para Natanael: ei, Natanael, o que Jacó sonhou, eu estou cumprindo. O sonho de Jacó, o que o Pai prometeu para a humanidade, de fato se cumpriu em Jacó. O que ele prometeu para Israel se cumpriu em Jacó. Muitas outras promessas a serem cumpridas, mas o que Jesus estava dizendo é que o que estava acontecendo era que Deus estava na terra, de carne e osso. Coisas maiores do que estas verás. Deus na terra tem algo maior do que isso. Deus na terra
irmãos, Deus está aqui, Deus está operando na terra, não só nessa igreja, mas Ele está trabalhando, Ele está salvando, Ele está fazendo coisas tremendas. Talvez você pense assim, mas na minha casa, a minha família ainda não se converteu. Você tem orado, você tem buscado, você tem pregado para os seus familiares. Se você tem lançado a semente, descanse nele, porque vai chegar o dia em que eles vão ser salvos. Vai chegar o dia em que eles terão os seus ouvidos espirituais abertos, seus olhos espirituais abertos. Não desista. Não desista. Então, Jesus diz para Natanael, olha, Natanael, coisas maiores do que estas verás. O cumprimento das promessas de Deus, através do seu Filho. Ele é poderoso para salvar. Isaías 53, todos nós conhecemos esse texto. É um texto célebre mesmo de Isaías, quando Isaías profetiza acerca do Messias. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, 53:5, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abria a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Temos o sumo sacerdote que intercede por nós. Ele continua exercendo o ofício de sumo sacerdote. Ele continua intercedendo por nós. Ele continua fazendo a obra de Deus. Ele nos convocou para darmos continuidade ao seu ministério, para que o Evangelho, para que a palavra do Senhor seja propagada. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dê a paz a cada dia, que a cada dia nós possamos levar a palavra do Senhor para aqueles que estão sem paz, vivendo de forma longe, transgredindo os mandamentos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero agradecer aqui ao convite da irmã Janaína. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, compartilhar a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Amém?
Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Pode adorar o Senhor de pé, junto com a gente? Faz assim. Para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Diga pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado por seu amor. De graça receber, pois tua da morte trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. E me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
Paz. Eu queria saber se há alguém no nosso meio, que é o nosso convidado, hoje escutou a palavra de Deus, sabe que hoje é o seu dia de entregar a vida para Jesus. Se há alguém no nosso meio, faça isso e faça agora. O que Jesus fez na vida de Natanael, o que Jesus fez na minha, na vida de tantos aqui, também quer fazer na sua. Ele te vê, ele sabe. É Ele que tem te trazido a esse lugar. E hoje Ele te chama para fazer essa decisão que somente você pode fazer. Então, minha filha, meu filho, se Deus falou ao seu coração, como Ele mesmo diz na sua palavra, se hoje ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Então, há alguém no nosso meio que hoje sabe que é o seu dia de correr para Jesus, entregar a vida para Ele. É a melhor e mais urgente, mais gritante nessa cidade que você tem, que todo ser humano tem. Pois como a missionária falou, de onde que foi que Ele nos tirou. Então, não permita que esse culto termine sem você fazer a decisão mais urgente e mais necessária da sua vida, meu amado e minha amada. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Ele te ama e deseja muito entrar no seu peito, na sua alma, na sua casa, na sua vida e transformá-lo para a glória dele. Amém, meu amado? Então eu quero convidar quem fez aniversário de segunda para cá para nós abençoar a sua vida e cantar parabéns para você. Tem aniversariante hoje? Ninguém fez aniversário hoje? Essa semana? Então tá bom. Eu quero louvar a Deus pela vida do Rafael. Ele fez decisão domingo retrasado. Nós estamos seguindo o discipulado. Tem sido um momento muito abençoador e queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo seu herdeiro e pela sua mocita que está aí com ele também. Deus seja louvado. É. Esse casal de adolescente aqui está aqui para nós orarmos por eles. Eles acabaram de fazer hoje 57 anos de casado. Deus seja louvado. Eu chego lá. São quase todos dois do mesmo tamanho. Meus irmãos, nós vamos orar então por eles. O Eric e a Vanessa fizeram nesses dias 10 anos de casados. A moça está lá em cima. 57 anos de casado. Então nós vamos orar por eles e orar também pela vida do Eric e da sua mocita, da sua família. Em nome de Jesus. 57 anos já deu tempo para arengar muito. Já não, irmã? Muitas arengas bravas. Mas deram a volta por cima e estão aqui. Deus seja louvado por isso. Então, não se intimide diante das suas arengas, elas vão passar também. E se Jesus não voltar, você vai fazer 57, 60 anos de casado também. Ô, glória! Eu estou falando grosso, que o negócio é grosso mesmo, pessoal. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos pela vida da irmã Elisete, do irmão Amanso. Te louvamos por essa história de vida juntos. Te louvamos pela família que construíram. Te louvamos, Pai.
Sabemos que deixa para tantas famílias jovens aqui esse exemplo. Certamente eles viveram até, talvez nem fez o curso, não fizeram o curso, mas têm vivido, ó Deus, o lema de casados para sempre. Ore pela sua família, sofra por ela, chore por ela, não abra mão dela, nunca desista dela. E nós queremos profetizar isso sobre tantas jovens famílias que aqui estão e aquelas tantas outras que serão nutridas. E te louvamos pela vida deles. Pedimos que o Senhor continue derramando a sua graça sobre eles, dando saúde, esticando a vida ao máximo para a glória e louvor do teu nome. Estamos felizes por tê-lo entre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns. E vamos viver mais. Meus parabéns, Deus te abençoe. Então, hoje nem. Aê! Pouco, pouco. Aí, quando você, com 10 ou 15 anos de casado, pensar que o amor acabou e você está sabendo que você está enganado. O amor não acaba nunca. Porque amar é uma decisão, meus irmãos. Deixa eu falar o relatório para depois nós cantarmos, então, mais uma canção em nome de Jesus. Pronto, segunda-feira amanhã, logo cedo, tem as nossas intercessoras dessa casa que estarão intercedendo aqui por nós. Terça-feira, nosso culto de orações por missões. E é o Ministério de Jovem que está responsável. Quarta-feira, nós temos estudo para os jovens, para os pré. Quinta-feira, nós temos o nosso culto de estudo. Nós estamos falando sobre o interesse da felicidade. Então, vem para cá quarta-feira. Essa eu acho, quinta-feira, melhor dizendo, essa eu acho que é a quarta quinta-feira que nós estamos tratando desse assunto. Aí, sábado, nós temos uma programação mais que especial e eu quero convidar a todos nós para estarmos lá. Tem um vídeo? Solta a música. Olha aí, depois vocês sentam só um minutinho, depois eu continuo falando. Amém. Então, meus irmãos, sábado, esse próximo sábado, seria culto das senhoras aqui, mas esse ano a programação é que nós faremos só 2 cultos de ministérios internos por cada mês. Então, sábado, em vez do culto das senhoras ser aqui, será transferido lá para a igreja nova que está nascendo, lá na casa do Lúcio, da Nailde, na Taitinga. Então, sábado, nós estaremos lá nesse culto festivo, oficializando que a partir de então estará sendo implantado o trabalho lá. E aí eu quero convidar a todo mundo para estarmos juntos nesse momento histórico, celebrativo, um momento importante.
É um passo importante que nós, como a Igreja do Senhor, estamos dando aqui. Eu queria convidar, então, a família do pastor Lúcio aqui. Nós vamos terminar esse momento do relatório orando por eles. Você está vendo que a igreja já está quase pronta lá, né? Só falta agora ganhar os crentes para botar lá para terminar. Então, sábado, o culto será de frente à casa deles. O trabalho de implantação de igreja, todo mundo sabe que é um trabalho longo, a longo prazo. Mas domingo, sábado é o pontapé inicial lá e pelo menos uma vez no mês nós estaremos canalizando alguma dessas programações do ministério para lá. Então, meus irmãos, tem uma lista lá no grupo da igreja, eu acho que de umas 40 pessoas. Eu queria convidar então todo o povo aqui que proprietário de carro para você vir para cá e aí você ir locando no seu carro alguma daquelas pessoas que está lá naquela lista. E depois nós vamos também contratar um motorista para perua, para aqueles que ficarem a perua levada. De forma que estaremos lá sábado, 7h30, para celebrar juntos esse momento histórico e esse passo de estender as nossas tendas lá para Taitinga também, para a glória e louvor de Deus. Então eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos estender as mãos. A irmã Graça disse que o Lúcio já não faz mais parte daqui, mas ainda vai fazer por um tempão. A princípio, nós vamos fazer esse culto lá e eles vão ter uma reunião de oração por semana, na segunda-feira lá. E a ideia é ir alcançando os vizinhos, com um grupo pequeno, nós vamos fazendo esses movimentos lá. E como acabamos de ouvir pela palavra da missionária, o Evangelho é o poder de Deus. Jesus veio e não voltou, ele ainda continua aqui com a sua igreja, proclamando a sua palavra. Então vamos abençoar eles. Nós já fizemos isso lá no conselho da igreja, mas vamos fazer hoje com toda a sua igreja aqui. Então, eu e você, nós, enquanto membro da igreja de Jesus aqui, estaremos lá na Taitinga ganhando alma para Jesus a partir dessa família, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela vida, a família, o ministério do pastor Lúcio aqui entre nós durante esses anos. Que bom, ó Deus, poder tê-lo aqui e ver o seu crescimento, seu preparo teológico. E chegou a hora, Senhor Deus, de estender as estacas, as tendas dessa casa, ó Deus, lá para Taitinga. E nós, como Igreja de Jesus, nesse lugar, toda a nossa liderança e cada membro dessa casa, estendemos as mãos, abençoamos a vida dele e os enviamos para aquele lugar. E que o Senhor, ó Deus, o use ali poderosamente, que nutre uma igreja ali para continuar propagando o teu evangelho naquele bairro e muitas almas serem alcançadas, salvas para a glória e louvor do teu nome. Abençoa o nosso culto de implantação lá sábado, leva o teu povo em paz, nos dá um momento celebrativo de muita presença do teu Espírito, para a glória e louvor do teu nome, nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Então sábado nós estaremos lá, em nome de Jesus, e nesses dias nós vamos ver aquela igrejona lá coberta semelhante a essa, para a glória de Deus, amém, meus irmãos. Eu quero então encerrar para nós cantar de novo. Quando nós cantamos lá no louvor, ainda não estava passando aqui no Data Show e você nem cantou, e nós vamos ensinar uma música nova para você cantar com graça, com unção de Deus, em nome de Jesus. Faltou só eu dizer que domingo, porque nós paramos no sábado, lá do relatório, domingo é nosso culto de Santa Ceia, estaremos aqui ceando, participando junto para a glória e louvor do teu nome. Tem consagração para o ministério de louvor domingo pela manhã aqui. Vamos então cantar. A música é Valuta. Porque na hora que cantamos você não sabia da letra. Então essa música, como diz nas rádios, nós vamos dedicar para o Lúcio e para sua família. Valuta. Vamos lá, vamos cantar com alegria no coração e na alma. Canta com alegria, meu amado.
Da glória. A luta, siga em frente, não há por que desistir. Seja firme, seja forte, você vai conseguir. É bom. É bom ver a vida como um motivo para sorrir e sonhar. E mesmo em dor, você não deve se desesperar. Alegria, paz, amor. Não há vida mais é bom. Você deve compreender que o Criador já investiu em você. Nós vamos fazer nessa noite. Meu nome é exaltado. Glorificado, Pai, nesse lugar. Siga em frente, não há por que desistir. Seja firme, seja forte, você vai conseguir. É bom ver a vida. É bom ver a vida como um motivo para sorrir e sonhar. E mesmo E mesmo em meio à dor, você não deve esperar. Alegria, paz, amor. Não há vida mais. Você deve compreender. O Criador já investiu em Chegue perto dele, chegue perto dele, ele louvou. Chegue perto dele, chegue perto dele, chegue perto dele, ele louvou. quanto Ele tem investido na minha vida e na sua vida. A Ele seja o louvor, seja a honra, a glória e toda a adoração, hoje e para sempre. Aí, glória ao nome dele. Antes de encerrar, meus irmãos, eu só quero louvar a Deus e estar conosco. A Daniele é minha sobrinha, filha do pastor Carreiro. Está também a Célia, que é a mãe dela. A Célia foi, e a netinha, a filha da Dani, que está lá em cima. A Célia também faz parte dessa história. Afinal de contas, eu estava hospedado na casa dela quando nós começamos e ela fez parte dos primeiros anos dessa nossa implantação de Betel aqui. Então, bom tê-los aqui entre nós, em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida do irmão Francisco,
sua moça Solange, que está entre nós. Deus seja louvado. Então, louvar a Deus por você, que é o nosso convidado. Nós temos uma jovem senhora lá bem ali, do São Bernardo, que é da família do Paulinho, da Val. Ele está todos os finais de semana está aqui com a sua mocita. É bom ter você aqui entre nós, minha filha. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. E eu esqueci de dizer que sexta-feira não tem ensaio para o Ministério do Louvor, porque sexta-feira é a aula magna para começar o segundo ano do seminarista, do Seminário de Betel aqui. Então, você está convidado também para participar desse culto sexta-feira. Então, dizendo isso, vamos para casa. Nessa pegadinha de valuta, eu ia passar a noite toda aqui com vocês. Mas nós temos que ir embora. Louvar a Deus, então, por esse momento e convidar você para nós estarmos aqui terça-feira orando, clamando a Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra. Obrigado pelos momentos maravilhosos na sua presença, de poder adorar o teu nome, rever os irmãos, viver comunhão, sermos alimentados, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado por cada família aqui representada. Eu quero louvar o teu nome por cada uma delas e, como sacerdote dessa casa, rogar que a tua bênção continue jorrando, ó Deus, a bênção do poder do teu evangelho sobre as nossas casas, nossas vidas. Seja o Senhor Deus, ó Pai, continue jorrando para a glória e louvor do teu nome. E nos dê uma semana que se segue abençoada, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Hoje e sempre os irmãos dizem: cheiro para todo mundo, uma semana abençoada e até terça, em nome de Jesus. Valeu demais.